Caramba, esse curso aqui de trigonometria, cara, tipo, já faz bem um ano, velho, que eu boto episódio novo aqui, mas tá na hora disso mudar. Então, solta a vinheta. Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E galera, que saudade desse curso de trigonometria, cara. Nossa, aconteceu tanta coisa em 2021, atraso, doença, enfim, né? Foi uma verdadeira maratona, né? Tô finalmente voltando aqui a deixar o canal bem mais ativo agora. Glória a Deus. E, cara, muita gente tava perguntando, pô, quando é que você vai terminar o curso de trigonometria e tal? Não sei. Não vou terminar hoje, certo? A gente ainda tem, no mínimo, aí mais umas 8, 9 aulas pra gravar aqui, certo? Eu pretendo ir até a aula de número 20, mas vamos continuar aqui o nosso curso finalmente, né? Vamos pegar aqui a aula de número 12, tá, galera? E nessa aula 12, vamos fazer o quê? Vamos resolver aqui os exercícios propostos, né, na parte de funções trigonométricas inversas, né? Toda aula do curso de trigonometria, galera, eu coloco aí um material para vocês estudarem, tá? Então você vai encontrar aí na descrição o link para você acessar o material dessas aulas, tá certo? Da aula 12, também tem da aula 11, 10, enfim, tem tudo quanto é aula. Se você quiser dar uma conferida aí, pode clicar aí, tá certo? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Os materiais assim, ó, então uma delícia, cara, delícia mesmo. Mas enfim, vamos resolver alguns exercícios propostos, né? Vamos abrir a nossa mente aí mais uma vez, né? Expandir o nosso horizonte. Mas antes disso, gostaria de pedir pra você, já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, cara, pra não perder mais nenhuma novidade, tá certo? E compartilha aí com a galera, né? Se você conhecer alguém que tá afim de um curso de trigonometria, assim, bem divertido, descontraído, mas que também tem umas questões desafiantes, que faz você ir além, você entender o porquê das coisas, cara, indica esse curso, velho, que eu tenho certeza que esse cara vai adorar, não vai se arrepender e vai aprender a verdadeira magia dessa matéria que parece um horror assim na sala de aula, mas vocês vão ver que ela tem um toque totalmente especial, beleza? Mas, enfim, vamos pegar aqui alguns exercícios, né? Não tenho condição de fazer todos os 20, mas eu escolhi aqui alguns para fazer com vocês, então. Bora! Hora do show, pô! E amigo internauta, vamos começar aqui com o exercício proposto número 2, que ele pede para calcular aqui o valor do θ igual a 2 vezes o arco seno do raiz de 5 menos 1 sobre 4, mais 3 vezes o arco cosseno do raiz de 10 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Agora assim para esses números e grita socorro! Como é, galera? Vamos com calma, tá? Essas coisas com raiz de 5 e tudo, tem sempre um padrão por trás desse tipo de coisa, né? É sempre bom você se lembrar do seguinte bizu, que eu até ensinei na primeira aula do curso de trigonometria, né? Vou até botar aí no card, tá? E o bizu é o seguinte, o cosseno de 36, por que pareça, ele é um ângulo notável, né? O cosseno de 36, ele vai ser o 1 mais o raiz de 5 dividido por 4, ou seja, metade do número áureo, tá certo? E uma vez que você saiba quem é o cosseno de 36, você também consegue desenrolar pela forma trigonométrica fundamental, né, da relação fundamental, o seno de 36 graus, ok? Então o seno de 36 é a raiz quadrada do 1 menos o cosseno ao quadrado de 36. E aí vamos pegar o que, né? Raiz quadrada de 1 menos... Quando você pega esse número aqui e eleva ao quadrado, vai dar o quê? Quadrado do primeiro, 1, mais o quadrado do segundo, que é 5, então fica 6, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 5, dividido por 16, né? Que é 4 ao quadrado. Aí aqui vai ficar quanto, né? Vai ficar raiz de 16 menos o 6 menos o 2 raiz de 5. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado. E olha que bacana, cara. Olha só. Isso aqui vai ficar o quê? 16 menos 6, a raiz de 10, né? Menos 2 vezes a raiz de 5, dividido por raiz de 4 ao quadrado é 4, né? Que é justamente esse carinha aqui, né? Então, bonito. Isso aqui vai ser o seno de 36 graus, né? Ah, professor, mas aqui tem arco cosseno. Calma, meu amigo, calma. Seguinte, a gente está primeiro tentando detectar quem são esses caras que pode possivelmente aparecer, tá? Pra gente ver, tá certo? Como é que vai ser a transformação correspondente de arcos. E vamos pegar aqui esse cosseno de 36, vamos meter um arco duplo, porque o cosseno de 72 graus... Isso aqui vai acabar sendo o quê, né? Por forma de arco duplo, né? Já que o 72 graus ele é 2 vezes
o 36 graus, isso aqui vai ser 2 vezes cosseno ao quadrado de 36 graus menos 1. E isso aqui, por sua vez, vai dar 2 vezes. Nós já calculamos aqui, né? Cosseno ao quadrado. Isso aqui vai ser 6 mais 2 raiz de 5, dividido por 16, menos 1. Só que aí o que é que acontece? Esse 2 com 16 fica 8. Dá para botar o 2 em evidência, tu cancela também, fica 4. Então fica 3 mais raiz de 5 sobre 4 menos 1, que é o raiz de 5 menos 1 sobre 4, né? Então, esses números aqui, eles são justamente valores associados aqui ao seno de 36 e ao cosseno de 72, né? Sabia não? Só que o problema aqui é o seguinte, que a gente tem o cosseno de 72, mas ele pergunta quanto é que é o arco-seno, ou seja, o ângulo, de tal modo que o seno dele é exatamente esse cara. Mas como a gente já sabe que o cosseno de x, para todo ângulo x, isso aqui vai ser o seno do 90 menos x, né? Como a gente está lidando agora com radianos, né? Vamos trocar logo para π sobre 2 menos x, né? Então, consequentemente, nós vamos acabar tendo o seguinte, que o cosseno, 72 graus, né? 72 graus é como se tu pegasse 360, que é o 2π, e dividisse em 5 partes iguais. Então, vamos trocar esse cara aqui por cosseno de 2π sobre 5, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o seno, ok? Do π sobre 2 menos 2π sobre 5, ok? Então, isso significa que o meu arco-seno do raiz de 5 menos 1 sobre 4, ele vai ser justamente π sobre 2 menos 2π sobre 5. Show! E quando a gente olha aqui o seno do 36 graus, né? 36 é pegar isso e dividir por 2, ou seja, π sobre 5. Isso aqui vai ser quanto, né? Vai acabar sendo o cosseno do π sobre 2 menos o π sobre 5. Então, daí você tem que o arcosseno, tá? Dessa expressão aqui feiozona, raiz de 10 menos 2 raiz de 5. Tudo isso dividido por 4, isso aqui vai dar exatamente o π sobre 2 menos o π sobre 5. Por quê? Porque o cosseno desse cara dá esse número, né? Que é o seno de π sobre 5, como a gente já calculou aqui, né? E, bom, agora é só a gente ver que é o nosso ângulo θ, né? O nosso ângulo θ vai ser 2 vezes arco-seno desse cara, ou seja, pega isso aqui e multiplica por 2, ou seja, vai ficar π menos 4π sobre 5, ok? Mais 3 vezes isso daqui, né? Então vai ficar 3π sobre 2 menos 3π sobre 5, ok? Então, π mais 3π sobre 2, 5π sobre 2. 4π com 3π, 7π dividido por 5, né? Vamos tirar o mínimo, né? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 7, 14. E aí daqui a gente vai ter o quê? 10. Então isso aqui vai ser exatamente 11π dividido por 10. Então a resposta correta é o item C, beleza? E você percebe que quando você tem essas paradas com raiz de 5, cara, tudo você pode deduzir a partir do cosseno de 36 graus. Esse cara aqui é show de bola demais para esse tipo de situação. Então se você vê uns raiz de 5 meio esquisitão e tal, cara, cola no cosseno de 36, aí tenta desenvolver seno, tangente, cosseno de arco duplo, arco triplo, enfim, cara, de alguma forma essas paradas com raiz de 5 vai ser resolvido com o cosseno de 36, beleza? Mas tá aí o problema resolvido, vamos lá para a nossa próxima questão escolhida. E amigo internauta, vamos ver agora essa questão número 3, que ele pede o seguinte, ele pede para calcular o valor do E como sendo 5 arco tangente de 1/7 mais 2 arco tangente de 3 sobre 79, né? Então esse valor aí vai dar um ângulo, que é uma das alternativas, e pelo olhar das alternativas, tu já se toca logo que, pô, vai dar um valor bonitinho a tangente desse cara, né? Vai dar um valor bonitinho, então isso significa que talvez, se a gente for tentar desenvolver aqui as tangentes em partes, né? Tipo, tentar primeiro calcular a tangente desse ângulo aqui, depois juntar com esse, enfim, a gente consiga desenrolar algo bacana, né? É verdade. Então vamos tentar arriscar isso aí, certo? E vamos fazer o seguinte, vou chamar esse arco tangente aqui de alfa, tá certo? E esse outro arco tangente, vou chamar ele de beta. Então o que é que nós vamos ter? A gente tem que tangente do ângulo alfa, isso aqui vai ser 1 sobre 7, e a tangente de beta, ela vai ser igual ao 3 sobre 79, né?
o nosso objetivo é lidar justamente com essa expressão E como sendo 5α mais 2β, tá? Vamos fazer o seguinte, esse 5α é um número muito grande, caras. Tipo, a gente teria que fazer arco quíntuplo aqui. No entanto, vamos pegar aqui 2 desses caras e deixar 3 restando. Isso aqui vai ficar o quê? 3α mais 2α, e esse 2α junto com 2β, ou seja, vai ficar α mais beta, né? E o meu plano estratégico vai ser o seguinte, eu vou primeiro obter a tangente do α mais beta pela fórmula da tangente da soma, depois eu vou duplicar esse cara para poder obter a tangente desse rapazinho aqui, vou obter a tangente do 3α pelo arco triplo, e depois vou usar a fórmula da tangente da soma mais uma vez para ver o que é que resulta. Porra, tudo isso? Tangente de α mais beta, isso aqui vai ser quanto, né? Isso aqui vai ser tangente α, né? Mais tangente beta, dividido por 1 menos tangente α, tangente beta, né? Nós já vimos aqui essa fórmula da tangente da soma, beleza? Só que a gente já tem os valores desse cara, né? Então isso aqui vai ser 1 sobre 7 mais 3 sobre 79, dividido por 1 menos 1 sobre 7 vezes 3 sobre 79, né? Vamos tirar aqui o mínimo, né? Isso aqui vai ficar 79 mais 3 vezes 7, 21. Já estou cancelando o fator 7 vezes 79, vai aparecer nos dois denominadores, mas isso aqui vai ficar quanto, né? 7 vezes 79 menos 3, né? 79 mais 21 vai dar 100, e esse cara aqui de baixo, ele vai dar o seguinte, 7 vezes 7, 49, né? Então fica 490, mais 7 vezes 9 é 63, menos 3, né? Então, isso aqui cancela, fica 490 mais 60, 550. E olha que bacaninha, isso aqui até simplifica bem, né? Tipo, a gente pode cancelar um zero aqui, ó. E isso aqui fica bem kawaii, né? 10 sobre 55, dá para cancelar um fator 5, fica exatamente 2 sobre 11, né? Enfim, agora que a gente já tem isso aqui, vamos atrás do dobro, né? Então, tangente de 2 vezes α mais beta, isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser 2 vezes a tangente do α mais beta, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado do α mais beta. Isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes 2 sobre 11 fica 4 sobre 11. Aí 1 menos 4 sobre 121, né? Esse cara aqui vai ficar 4 sobre 11. Aí o inverso do denominador, 121 menos 4 dá 117. E aqui você vai ter o 121, né? Sobre 117. Infelizmente não cancelou nada, mas isso aqui vai dar 44 sobre 117, né? Note que aqui fica o quê? O fator 11, né? Por isso que a gente fez a multiplicação aqui, beleza? Então, nós temos isso. E, ok, né? Esse número parece meio feiozão, mas vamos ver o que é que a tangente do 3α vai nos dar. Então, nós vamos ter aqui, pelo arco triplo, que é a tangente do 3α, né? Isso aqui vai ser o quê, né? 3 tangente de α menos a tangente ao cubo de α, ok? Dividido por 1, certo? 1 menos 3 tangente ao quadrado de α. Lembrando que todas essas fórmulas de tangente da soma, tangente do arco duplo, arco triplo, você pode encontrar bem explicadinho na aula aqui que eu vou deixar no card aí para vocês assistirem, beleza? E vamos às contas, né? Vamos às contas aqui. Isso aqui vai dar o quê? 3 tangente de α fica 3 sobre 7. Tangente ao cubo fica 1 sobre 7 ao cubo. Esse 7 ao cubo nem vai valer muito a pena eu desenrolar ele aqui, porque ele já vai cancelar logo mesmo, né? Aqui vai ficar 1 menos 3 sobre 7 ao quadrado, que é 49, tá? Aí, ó, tirando aqui o mínimo, né? Aqui vai ficar 3 vezes 7 ao quadrado, menos 1, dividido por 7 ao cubo, vezes, aqui vai ficar 49 menos 3, né? O numerador vai ficar 46, aí tu divide aqui. E aqui você vai botar o fator 49. Né? Perceba que isso aqui cancela com 7 ao cubo, fica só o fator 7 aqui. Aí 3 vezes 7 ao quadrado, né? 3 vezes 49 dá 147, menos 1, 146. Poxa, cara, se fosse 46 bonitinho, enfim, né? Seria top demais, né? Mas infelizmente não é. E agora vamos completar aqui a conta, né, galera? Então isso aqui vai ter o que, né? 146, ok?
dividido por 7 vezes 46, né? Então, só fazer aqui rapidinho. Dá 322 aqui, né? Dá para simplificar aqui um fator 2. E aí isso aqui vai ficar simplesmente 73, né? Cortando o fator 2 dividido por 322 aqui, vai ficar 161. Maravilha, galera? Então, nós temos isso aí. Agora vamos finalmente somar esse cara aqui com esse, né? E ver o que aqui vai dar, né? Vai dar merda, vai dar merda. A gente vai ter que a tangente do ângulo E, isso aqui vai ser o que, né? Tangente do 3α mais 2 vezes o alfa mais beta, ok? E aí, isso aqui pela forma da tangente da soma vai ficar a tangente de 3α, que é esse valorzinho aqui, né? 73 dividido por 161, né? Nossa senhora, cara, esses valores aqui são muito absurdos. Mas a tangente do 2α mais beta vai ficar 44 sobre 117, né? 117 dividido por 1 menos 73, ok? Vezes 44 dividido por 161 vezes 117. Muito bem, agora como é que a gente vai fazer a nossa conta aqui, né? Se você for observar bem, tem algumas relações curiosas que você pode relacionar aqui com 73 e 44, né? Então vamos usar a nossa esperteza aqui, ó. Vamos chamar o Azinho de 73 e o meu Bzinho de 44, né? Então, o que vai acontecer? O teu A mais B vai dar 73 mais 44, que é 117. 117 aqui. E para poder você obter o 161, ok? O que é que você pode fazer aqui? Você pode somar de novo aqui o B, né? Então, o A mais 2B, aqui vai ser 161, ok? Então, isso aqui vai dar quanto, né? Isso aqui vai ser A dividido por A mais 2B mais B dividido por A mais B. Okay? Estou tentando fazer isso para poder simplificar aqui, que esses números são absurdamente grandes, né? E números geralmente absurdamente grandes você consegue lidar com alguma fatoraçãozinha desse tipo, né? AB dividido por A mais 2B vezes A mais B, né? Aí, ó, tirando aqui o mínimo, né? Esse fator A mais 2B vezes A mais B ele cancela. Então aqui vai ficar A que multiplica A mais B, ou seja, A ao quadrado mais AB, mais com AB aqui com 2B2, né? Então fica AB mais 2B2, tudo isso dividido por... Aí esse fator aqui vai ficar o quê? A ao quadrado mais 2AB com AB, né? Então vai ficar A ao quadrado mais 3AB mais 2B2, ok? 2B2 menos AB. E note que esse cara aqui de cima, né? Esse aqui vai ser o A2 mais 2AB mais 2B2. E esse cara aqui de baixo, né? Ele também é o A ao quadrado mais 2AB mais 2B2, né? Então, nem precisei fazer conta. Esse 73 e 44 são números estratosfericamente inúteis, né? Aqui, mas a conta final fica simplesmente igual a 1. Olha que legal, cara. Então significa que a minha tangente é igual a 1, então meu ele vai ter que ser necessariamente o cara da forma π sobre 4 mais kπ, né? E dentre as alternativas, né, com k variando entre os inteiros, obviamente, a única que se encaixa aqui é justamente o meu item A. Então essa é a resposta aqui, tá certo? E o problema está resolvido, né? Mas antes da gente pular para a próxima questão, você pode muito bem estimar que é justamente π sobre 4 e não é o 5π sobre 4 ou outras coisas desse tipo. Por quê? Porque esse arco tangente aqui, ele é menor do que o 30 graus, né? Por quê? Porque 1/7 ele perde do raio de 3 sobre 3. Então, isso aqui fica menor do que 150, né? E esse cara aqui também é menor do que o 30 graus. Então, isso aqui vai ficar menor do que 7 vezes 30, que é o 210. E 210 já perde do 225, que é quando tu bota o K igual a 1. Então, não tem como o K ser maior do que 1. O K tem que ser necessariamente 0, já que essas expressões aqui são positivas, né? Então, a única possibilidade, de fato, é o π sobre 4, beleza? Mas enfim, amigo internauta, terminamos aqui de resolver uma questão assombrosa, né? Mas aqui no final é só fatoraçãozinha, ter um pouco de persistência, enfim, desenvolver legalzinho, passo a passo, né? Despacitamente, né? Como diria a música. Mas vamos agora fazer o nosso próximo exercício. Então, bora lá! E amigo internauta, agora vamos ver aqui essa questão número 7, certo? Que dessa vez envolve uma desigualdade com os arcos tangentes, bem louco, né? Mas essa questão diz o seguinte: qual é
o intervalo I contido nos reais que contém todas as soluções da inequação arco tangente de 1 mais x sobre 2, mais o arco tangente de 1 menos x sobre 2 maior do que igual a π sobre c. Né? Então ele dá uns intervalos, quer saber onde é que o conjunto de solução se encaixa dentro desses intervalos. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse ângulo aqui, o arco tangente de 1 mais x sobre 2 de alfa, e esse cara aqui de beta. E você me chama de betas? E daí, o que nós vamos ter, certo? Nós vamos ter que o alfa mais beta, isso aqui é maior do que ou igual que o π sobre 6. E daqui, consequentemente, isso aqui é verdade, né? Aplicando tangente dos dois lados, se somente se tangente de alfa mais beta, ele for maior do que ou igual ao π sobre 6, né? Para tudo aí! E por que a gente tem que parar tudo, amigo internauta? Porque isso daqui não necessariamente é verdade. Como assim? Não entendi. Não necessariamente é verdade. Por quê, galera? Pelo seguinte, é só a gente olhar rapidinho no ciclo trigonométrico. A gente logo vai achar um contra-exemplo aqui bem fácil. Por exemplo, a gente está pegando aqui o π sobre 6, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aqui, sei lá, o 3π sobre 4, né? Quem é a tangente do 3π sobre 4? A gente sabe que é só pegar aqui a reta tangente e ver que a tangente dele dá menos 1. O 3π sobre 4, ele claramente é um ângulo maior do que o π sobre 6. Mas a tangente dele está dando bem menor, né? Está dando negativo, enquanto a tangente do π sobre 6 é positiva. E por que isso acontece? Porque a função tangente, ela vai oscilando, né? O gráfico dela, ela é algo mais ou menos assim, né? Falando esboço aqui bem mal feitão mesmo, mas ela tem pontos aqui onde ela vai oscilando mesmo, né? E para você ter cuidado com isso aí, você tem que ver em que domínio esses caras estão para poder você fazer uma afirmação dessa. Porque se você sabe que o alfa mais beta é maior do que ou igual ao π sobre 6, para poder você fazer isso, você tem que afirmar a coisa em cima de um intervalo onde a função tangente é estritamente crescente para poder preservar o sinal. E esse intervalo aqui, é o que a gente pode garantir, é justamente o menos π sobre 2 até π sobre 2, que é o intervalo onde a tangente ela está definida, né? Ela está definida. Então, temos que ir com calma, tá certo? A gente tem que primeiro garantir que esses caras aqui de fato estão nesse intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. Mas isso aí, galera, é ter relativamente tranquilo, porque o que você vê aqui, né? Você pega aqui, sei lá, 1 mais x sobre 2 e 1 menos x sobre 2, né? Esses caras, eles não podem ser, digamos assim, todos muito positivos ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque se tu pegar um x maior do que 1, o outro cara fica negativo. E se tu pegar o x menor do que menos 1, a mesma coisa, né? Então, vamos fazer o estudozinho aqui dos casos, né? Porque se você tem aqui o x maior do que 1, ok? X maior do que 1. Então, daqui você tem que o meu ângulo beta, né? Esse daqui, ele vai ser um ângulo negativo, né? Ele vai ser um ângulo negativo. Então, daqui a gente tem que o alfa mais beta, ele perde do π sobre 2, né? Ele perde do π sobre 2. E, ao mesmo tempo também, por que esse cara aqui não ganha do menos π sobre 2? Porque a gente tem que o alfa é positivo, né? E o fato do alfa ser positivo implica que o alfa mais beta, ele é maior do que o menos π sobre 2, né? Então, show! Agora, quando você está lidando aqui com o x menor do que menos 1, ocorre uma inversão aqui, né? Tipo, o alfa ele fica negativo e o teu beta ele fica positivo. Então, daqui a gente tem que, pelo mesmo raciocínio, né? Como o alfa mais beta, o alfa é negativo e o beta perde do π sobre 2, né? Então, o π sobre 2, ele ganha do alfa mais beta, né? E, ao mesmo tempo, como o alfa ele ganha do menos π sobre 2 e o beta é o cara positivo, isso aqui ganha do menos π sobre 2, né? Então, a gente tem essa situação. E quando o x ele varia entre menos 1 e 1, daqui a gente tem que tanto o alfa quanto o beta, eles são positivos, né? 0 menor do que o alfa e beta, só que esses numerozinhos aqui, eles vão ficar entre 0 e 1. Então, significa que o alfa e o beta, eles perdem do π sobre 4, né? Então, aqui a gente pode afirmar algo ainda mais forte, que o alfa mais beta, ele ganha do 0 e perde do π sobre 2, né? Porque cada um deles perde aqui do π sobre 4, tá? Então, a gente tem isso aí. E, galera, isso significa, então, que o alfa mais beta, ele está no intervalo de domínio da função arcotangente. Ele pertence aqui ao menos π sobre 2 e π sobre 2, né?
E isso é maravilhoso, porque agora sim a gente pode aplicar a desigualdade, né? Então, por isso, galera, por isso, muita atenção na hora de você, enfim, tacar um seno, cosseno com maior ou igual, menor ou igual. Cara, tem que ver o domínio dos caras. Porque você não sabe se a função é estritamente crescente ou decrescente ali, né? A gente sabe que no domínio do arco seno, arco cosseno, arco tangente, tudo funciona bem direitinho. Mas se o cara não cair lá, né? Como é que a gente faz? Aí complica, né, velho? Aí complica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E por sinal, a última questão aqui dessa nossa aula, a gente vai resolver uma questão que envolve justamente essa situação, né? Que caiu até no IME recentemente. Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai resolver ela, tá? Mas vamos voltar aqui, tá? E a gente sabe que a tangente do alfa mais beta é maior do que igual que π sobre 6. Só que tangente de alfa mais beta, a gente sabe que é a mesma coisa que tangente alfa, ok? Mais tangente beta, dividido por 1 menos tangente alfa, tangente beta. Isso aqui vai ser maior do que igual que o... Nossa, acabei de me tocar aqui, cara, que eu acabei colocando tangente aqui, né? Eu esqueci de botar a tangente do cara, né? Mas a tangente do π sobre 6, ele vai ser o quê? Né? Raiz de 3 dividido por 3, né? Aí vamos lá, né? Tangente alfa mais tangente beta, nós já temos os valores das tangentes, né? 1 mais x sobre 2, 1 menos x sobre 2 dividido por 1 menos produto isso vezes isso, 1 menos x2 sobre 4, né? Isso aqui vai ser maior do que igual que o raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é verdade se somente se... quando a gente soma aqui vai ficar o quê? 1 sobre 4 menos 1, 3, né? Então fica 3 mais x2 sobre 4, que eu vou colocar logo 4 aqui no denominador, inverter, né? E aí isso aqui vai ficar maior do que igual que raiz de 3 sobre 3. E aí, galera, o que vai acontecer? Esses números são todos positivos por conta desse x ao quadrado, né? Então posso simplesmente fazer o cruz credo de boa. 4 vezes 3, 12, né? Maior do que igual que 3 raiz de 3 mais raiz de 3 x ao quadrado, né? Isso aqui vai ser verdade se somente se o meu raiz de 3 x ao quadrado for menor do que igual que o 12 menos 3 raiz de 3, né? Quero cancelar o raiz de 3, então vamos botar aqui o raiz de 3 em evidência. Aí, ó, o 12, ele é 4 vezes 3, né? 4 vezes 3. E o 3 é raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, esse cara aqui fica simplesmente 4 raiz de 3. Ok? Menos 3, né? Então, cancelamos aqui, né? Daqui isso aqui vai ser verdade se somente se o x2 for menor do que igual que o 4 raiz de 3 menos 3, né? Aí vamos tirar aqui a raiz, né? E lembrando, galera, que raiz de x ao quadrado não é x, é módulo de x. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada desse cara. E vamos estimar aqui, né? Tipo, raiz de 3, ele é aproximadamente 1,7, né? Então, 4 raiz de 3 é aproximadamente 6,8, né? Alguma coisa, enfim, menos 3. Então isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 6,8 menos 3 fica 3,8 alguma coisa, né? E aí isso aqui vai ficar 1,9 alguma coisinha, né? Então isso significa que o meu x ele vai ter que pertencer ao intervalo do tipo menos 1,9 alguma coisa, né? E o 1,9 alguma coisa, ok? Então a gente vai ter que achar um intervalo que contenha isso daí, ok? E vamos olhar as alternativas agora, né? Vamos ver aqui, por exemplo, que o item A, a gente já descarta ele, né? Por quê? Porque esse carinha aqui, o menos 1, ele não contém aqui essa parte do 1,9, né? A mesma coisa também pode ser dita do 0 e do 4, né? Então a gente já elimina aqui. E para poder aqui essa parte do 1,9, né? O B aqui ele não contém, né? Esse 1 aqui, ele é menor do que 1,9 alguma coisa. Então o único intervalo aqui que contém esse cara, né? Dentre as alternativas, vai ser justamente o intervalo menos 2, porque o menos 2 é menor do que esse cara. E o 3, por quê? Porque o 3, ele é maior do que 1,9, né? Então, isso aqui vai ser justamente a nossa resposta correta, né? Então, essa questão aqui, em termos de conta, ela é bem mais simples, né, do que a questão anterior, só que tem esse detalhe, cara, que você tem que tomar cuidado com a questão do domínio, certo? Você, sei lá, na hora da prova, se você aplicasse esse lance da tangente, até que não se sairia tão mal,
Mas pode ser que tenha algumas questões que você acabe perdendo pontos por causa disso, né? Mas enfim, problema resolvido. Vamos lá pro próximo. E amigo internauta, vamos ver agora aqui essa questão número 10. Que cara, essa questão aqui, eu me lembro na época que caiu no IME, trollou muita gente, véio. Mas vocês vão entender por quê, tá? A questão 10 diz o seguinte: seja arcosseno de x mais arcosseno de y mais arcosseno z igual a 3π sobre 2, onde o x e o y e o z são números reais pertencentes ao intervalo menos 1 e 1, né? Afinal, a função arcosseno tem que ser definida nesse intervalo. E aí ele quer saber qual é o valor do x a 100 mais y a 100 mais z a 100 menos 9 sobre x a 101 mais y a 101 mais z a 101, né? E bem, o cara pode pensar, nossa, agora tem que resolver a equação, aplicar o seno da soma de 3 termos, isso aqui dá 3π sobre 2 e tal. Mas amigo internauta, vamos lembrar de uma coisa, certo? Para qualquer ângulo θ, nós sabemos que o arcosseno desse cara, ele vai ser o que, né? Ele vai pertencer aqui ao intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Então isso significa que o arcosseno do meu θ, ele vai ser menor do que igual que o π sobre 2, né? Por quê? Porque ele está nesse intervalo aqui, né? A própria definição do arcosseno. Então, isso significa que quando a gente pegar essa soma de arcossenos, né? São arcossenos de 3 caras, né? Arcosseno x mais arcosseno de y mais arcosseno de z, isso aqui vai ser menor do que igual que o π sobre 2 somado 3 vezes, né? Mais π sobre 2, que é o 3π sobre 2. E, gente, qual é a única maneira de eu poder ter a igualdade aqui, né? A única maneira é você simplesmente tendo θ igual a 1, né? O θ sendo igual a 1. Então isso significa que, poxa, se um desses x, y, z for menor do que 1, esse resultado já vai dar automaticamente menor do que 3π sobre 2. Então, pela condição de igualdade, nós vamos acabar tendo que o x é igual a 1, né? E da mesma forma, o y e o z também vão ser iguais a 1, né? Então pronto, a gente já achou todo mundo. Agora é só substituir e acabou a questão, né? Não, mentira, não acabou ainda não, porque a gente tem que fazer conta aqui, né? Porque o x elevado a 100 mais y elevado a 100 mais c elevado a 100, isso aqui vai dar quanto, né? Vai dar 1 mais 1 mais 1 menos 9 dividido 1 elevado a 101, 1, né? Aqui vai ficar 1 mais 1 mais 1. Então isso aqui vai ser 3 menos 9 sobre 3. 9 sobre 3 dá 3, então isso aqui fica 3 menos 3, que é igual a 0, né? Então, agora sim acabou. Enfim, a questão meio trolladora assim, né? Mais rapidinha, mas ela mostra a importância de você ficar atento ao domínio, certo? Das funções trigonométricas inversas do arcosseno, arcosseno, porque muitas vezes você consegue aferir informações simplesmente olhando para o domínio, né? Seja ela informações sobre desigualdades ou sobre condição de igualdade, como foi o caso aqui, né? Essas informações às vezes podem ser bem mais fáceis de se obter, né? Ao invés de tentar abrir a conta, o seno da soma de 3 caras, não sei o que e tal, elas podem ser bem mais diretas se você olhar para o domínio, né? Essa questão ela ilustra muito bem isso, né? Mas enfim, a gente tem ainda mais 2 questões aqui para resolver nessa aula, então bora lá! E amigo internauta, agora vamos ver essa questão aqui, só massa, cara, que dessa vez envolve uma soma que a gente acredita que tem que ser telescópica, porque ele pergunta qual o resultado simplificado, mas ela diz o seguinte: seja S de n a soma dos n primeiros termos da série, né? Sn é o que? Arco cotangente do 7 sobre 4 mais arco cotangente 19 sobre 4 mais arco cotangente do 4n2 mais 3 sobre 4, etc, né? Então esse cara aqui é o termo geral, né? 4n2 mais 3 sobre 4. E aí eu quero afirmar que esse Sn ele é o arco tangente de quem, né? Ele dá algumas alternativas aqui e vamos tentar desenrolar essa questão. Bora! E o primeiro passo, galera, é a gente tentar, sei lá, escrever esse cara aqui como sendo alguma coisa do tipo, não sei, sei lá, uma diferença de ângulos, né? Se a gente for imaginar esse cara aqui como uma sequência, né? Para tentar telescopar, o interessante seria a gente desenvolver algo do tipo αn menos um αn menos 1, né? Para esse cara aqui sair cancelando, né? Então, enfim, como é que a gente pode tentar desenrolar isso aqui, né? Então, vamos ver aqui, né? Se a gente quer, né? A gente quer fazer isso aqui, né? Para tentar telescopar. A questão é descobrir quem é a sequência de ângulos que cumpre isso daqui, né? Então, vamos lá, né? αn menos αn menos 1. A gente sabe que isso aqui
é o arco cotangente do 4n2 menos mais 3 sobre 4, ok? Sobre 4. E note que esse arco cotangente, certo? Se a gente for aplicar a tangente, nós vamos ter o seguinte, né? Tangente do αn menos o αn menos 1, isso aqui vai ser a tangente do arco cotangente. Só que arco cotangente, galera, ele vai ser o π sobre 2 menos o arco tangente. Então isso aqui vai ficar tangente, certo? Do π sobre 2 menos o arco tangente desse cara. Arco tangente do 4n2 mais 3 sobre 4. Né? Por quê? Porque arco tangente mais arco cotangente dá sempre π sobre 2, né? A tangente de um sempre é a cotangente do seu complementar, né? Enfim, só que o que é que acontece? Tangente de π sobre 2 menos alguma coisa, isso aqui vai ser o inverso, né? Então fica 1 sobre a tangente desse arco tangente, né? Então fica arco tangente do 4n2 mais 3 sobre 4. E tangente do arco tangente é o próprio cara, né? Que fica 1 sobre 4n2 mais 3 dividido por 4, né? Pegando essa fração e invertendo, vai ficar 4 sobre 4n2 mais 3, né? Então a gente tem que achar caras aqui de modo que a tangente dessa diferença dê isso daqui, né? Só que vamos pegar aqui e olhar para a tangente da diferença, né? Nós vamos ter o seguinte: o 4 dividido por 4n2 mais 3, isso aqui é a mesma coisa que tangente, ok, do αn, ok, menos a tangente do αn menos 1, né, dividido por 1 mais tangente do αn, tangente do αn menos 1, né. E pronto, né, o cara vai tentar olhar isso aqui, certo? Agora a nossa ideia é tentar olhar para essa parada como se fosse uma... Enfim, a gente vai tentar olhar para esse cara como sendo uma função linear em função de n, né? Então vamos tentar um chute aqui, tá certo? Já que aqui aparece a expressão quadrática e aqui a gente multiplica, né? É de se supor que essas funções sejam tipo um linear ou o inverso do linear, né? Note até que é algo mais ou menos com o que está aparecendo aqui, né? Então vamos tentar um chute aqui, certo? Vamos tentar escrever aqui a nossa tangente do αn como sendo, sei lá, uma coisa do tipo a vezes n mais b dividido por c vezes n mais d, né? Onde esse a, b, c e d são constantes. Porque daí você vai ter o seguinte: quando tu troca o n pelo n menos 1, tangente do αn menos 1, isso aqui vai ter que ser a, que multiplica n menos 1, ou seja, fica an menos a mais b dividido por cn menos c mais d, né? Troquei o n pelo n menos 1. E aí a gente vai tentar substituir esses valores e vamos ver se encaixa alguma coisa legal aqui, né? Vamos ver se encaixa algo interessante, né? Então, se a gente for tentar fazer as nossas contas aqui, depois de tentar desenvolver tudo, vocês vão ver que vai ficar o seguinte. Porque aí o que é que acontece, né? Você consegue achar a tangente do αn menos 1 trocando n pelo n menos 1 aqui. Mas vamos nos atentar aqui à situação que a gente está tentando construir, né? A gente está tentando construir aqui uma soma telescópica. Então isso significa que o meu Sn ele vai ser o quê? Esse primeiro termo aqui ele ficaria a mesma coisa que o α1 menos o α0, né? Aí o segundo termo aqui ele ficaria α2 menos α1, etc. Até você chegar no nésimo termo, né? αn menos αn menos 1. E o que é legal é porque esse α1 aqui cancelaria, o α2 cancelaria, enfim, né? Ficaria simplesmente uma soma telescópica αn menos α0, né? E basicamente esse cara aqui seria a minha função, né? Então eu teria que, enfim, estudar aqui essa parada, né? Essa parada aqui. Mas, para tanto, né? O que a gente vai tentar fazer aqui? Vamos olhar para as alternativas para ver se a gente encontra alguma pista, né? E se você for perceber, em todas as alternativas, todas mesmo, você tem que o numerador, ele é simplesmente o quê? N, 2N ou 4N, não tem termo independente.
Então talvez um chute bom, nesse caso, seria apagar o B e simplesmente escrever o AN. E o coeficiente aqui que acompanha o N nos itens, né, tanto A, B, C, D e E, ele vai ser exatamente 2, né? Então você tem aqui 2N mais D, ok? Então a gente já sabe que pode ficar esperto com isso aqui. Ah, professor, mas caso não tivesse alternativa, o que é que eu poderia fazer? Pega o A, o B, C e o D e abre tudo para ver como é que ficaria a expressão, né? Você teria uma expressão polinomial tanto no numerador quanto no denominador. Você igualaria os caras, enfim, né? Tentaria fazer algo assim. Eita porra. Mas é claro, né? A gente tem que sempre estar atento ao que está acontecendo, né? E vamos tentar ver aqui alguns casos iniciais para ver se a gente desenrola aqui esse A e esse D, né? Pra gente ver se a gente consegue desenrolar alguma coisa aqui. E note que ele sempre pergunta a coisa em função do arco tangente, né? Em função do arco tangente. Então, por exemplo, seria o ideal, né, que a gente analisasse, por exemplo, quando a gente tivesse o n igual a 1, né? Porque no n igual a 1, o meu S1 é simplesmente esse arco cotangente, que é a mesma coisa que o arco tangente, ok? Arco tangente do inverso, né? Do 4 sobre 7. E esse 4 sobre 7, ele seria o quê? Alfa 1 menos alfa 0. Alfa 1 menos alfa 0. Só que se tu pegar aqui o n igual a 0, isso aqui vai dar 0. Então é de se supor que esse cara aqui é 0. Isso aqui deveria dar simplesmente o alfa 1. E o alfa 1, se você for substituir n por 1, você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que A dividido por 2 mais D, né? Então, o A sobre o 2 mais D, né, ele vai ter a tangente aqui como sendo 4 sobre 7, né? Então, A sobre 2 mais D, isso aqui vai ser 4 sobre 7, ok? E vamos ver das alternativas aqui quais são os valores de A e de D que encaixam direitinho nessa narrativa aqui, né? E se a gente for olhar as alternativas aqui, né? Sei lá, tentar substituir aqui o A igual a 1. Por exemplo, A igual a 1 nem dá, né? Porque ficaria 1 sobre alguma coisa. Aqui a gente já tem 4. O 2 pelo mesmo motivo, né? Então, é de se supor que, por exemplo, o teu A ele seja igual a 4, né? Para poder encaixar com esse 4 do numerador. E o teu D ele seja igual a 5, né? Para ficar 7 no denominador. Então, um cara bem provável da gente tentar chutar para ver se ocorre a coisa direitinho é justamente esse item A, né? O arco tangente do 4n sobre 2n mais 5. Então, galera, o que acontece? A gente pode tentar o nosso chute, tá? Fazendo isso aqui. Vamos tentar chamar a tangente do alfa n, tá certo? De 4n sobre 2n mais 5. Ok? E vamos ver o que acontece quando a gente olha o alfa n menos 1. Porque o tangente, né, trocando o n pelo n menos 1, isso aqui vai ficar o quê? 4n menos 1, boto 4 em evidência, dividido por 2n menos 2 mais 5, ou seja, 2n mais 3, né? 2n mais 3. E aí vamos lá, né, substituir aqui nas fórmulas, né? A gente vai ter o quê? Tangente do alfa n, 4n sobre 2n mais 5, mais, menos no caso aqui, 4n menos 4 sobre 2n mais 3. Tudo isso dividido por 1, mais o produto desses caras, né? Que fica o quê? 4n, o 4n menos 4 vai ficar 16, que multiplica n menos 1, sobre 2n mais 5, vezes o 2n mais 3, né? E aí eu vou afastar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Para poder a gente desenrolar isso aqui. E vamos lá, né? Já tô vendo aqui o tamanho da estrovenha, mas nossa vida é fazer conta mesmo, cara. Aqui a gente não tem medo, não. Aqui nós constrói fibra mesmo e é isso aí. Que bodybuilder, pô! 4n vezes 2n dá 8n2. 8n2 mais 4n vezes 3, 12n, né? Menos 8n2 aqui, tô tirando o mínimo, né? 5 com 4 fica menos 20n, né? Menos 20n. 2 com menos 4 aqui, com esse sinal de menos fica mais 8n, ok? 5 com menos 4 fica mais 20. Mais 20 aqui, né? Dividido por... Aí esse cara aqui vai ficar... Quando a gente expande aqui... Lembre-se que eu tô já cancelando isso aqui, né? E aí quando a gente expande aqui vai ficar 2n com 2n, 4n2. Mais 3 com mais 5 aqui,
fica 8 vezes 2, 16, né? Então vai ficar mais 16n mais 15, né? Tô expandindo aqui, tá certo? Mais 16n2 menos 16n, né? E olha que interessante, os fatores n, eles se cancelam aqui, tanto no numerador quanto no denominador. E o fator n2 também se cancela, né? Que demais! Olha que delícia, cara. Aí aqui a gente vai ter o que, né? 4n2 com 16n2, isso aqui vai dar 20 dividido por 20. n2 mais 15, né? E aí dá para você botar o fator 5 em evidência, né? Isso aqui vai ficar 5 vezes 4 sobre 5 que multiplica 4n2 mais 3, ok? Isso aqui é exatamente o 4 sobre 4n2 mais 3. Então, maravilha, né? Então, isso significa que se eu considerar a minha tangente do alfa-n como sendo essa funçãozinha aqui, então as coisas vão dar certo, né? E aí, como eu já expliquei, no momento que a gente telescopa, a gente vai ter que o Sn, ele vai ser o que, né? Ele vai ser o alfa-n menos o alfa-0. Nós vimos que a tangente do alfa-0 dá 0, então esse cara dá simplesmente o alfa-n. E é só você tirar a função tangente inversa, né? Então isso aqui vai ficar arco tangente de 4n sobre 2n mais 5. Resposta correta, o item A, né? Então é uma questão realmente braba, cara. Você tem que adivinhar soma telescópica e tudo, mas perceba que aqui o segredo é você ter paciência mesmo. Você, poxa, vou tentar fazer um cara desse formato, vou tentar usar a fórmula aqui da subtração para telescopar, vou tentar chutar um cara linear, descobrir os coeficientes, né? As alternativas davam uma colher de chá nesse sentido, né? Mas se você quisesse tentar expandir a conta, né, e ver uma equação polinomial, você também poderia descobrir os caras da mesma forma, né? E dá um trabalhinho, dá, né? Mas questões difíceis são feitas para dar trabalho, cara. Se não desse trabalho, não seriam consideradas difíceis, né? É mesmo, é? Mas enfim, amigo internauta, concluímos aqui a questão 15. Vamos ver agora a nossa última questão dessa aula, beleza? Então, bora lá ver o que é que essa desigualdade aqui da próxima questão tem a nos oferecer. E amigo internauta, pra gente terminar aqui essa nossa aula, vamos ver aqui esse problema 19, uma questão bem recente do IME, né? Que ele diz o seguinte: sabendo que u ao quadrado ele é igual a menos 1, né, que é unidade complexa imaginária pura, encontre todos os valores reais de x que satisfazem a seguinte inequação: parte real de 2 log na base 2, sendo de x mais 1, dividido por i vezes e elevado a 2x menos 2 cosseno ao quadrado de x mais 1 maior do que 0, né? Então vamos começar aqui a resolver a nossa equação. E amigo internauta, a gente tem que parar. Por quê? Porque aqui a gente tem um log, galera. Temos um log. E sempre que você tem um log, você tem que analisar, tá? Antes de resolver a equação, antes de começar qualquer coisa, você tem que analisar a condição de existência.